Bem, olá a todos. Hoje nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre o conteúdo de enfermagem em saúde mental. Aproveitando este período, que estamos todos em quarentena em nossas casas, para o aprendizado ter continuidade. Então nós vamos gravar uma videoaula para a gente estar tratando um pouco desse assunto. Vocês em casa vão ter o conteúdo, vão ler, vão assistir, vão entender e vão chegar às aulas teóricas aqui na escola com um pouco mais de conteúdo para a gente poder dar continuidade sobre este tema. Bem, meu nome é Lucas, eu sou especialista em saúde mental e há algum tempo eu venho já trabalhando nessa disciplina. Eu gosto muito de trazer esse símbolo, que é onde nós temos aqui a logo da saúde mental, que é o amparo do nosso sistema nervoso central ali, é um encéfalo, que traduz bastante do que é a saúde mental, qual que é o conceito, é bem profundo e eu gosto bastante de trazer para estar expondo para os alunos, quando tiverem o acesso a este conteúdo, a essa aula. Então, assim, para falarmos sobre saúde mental, é importante nós estarmos falando sobre o conceito de saúde mental. O que é saúde mental? Como é definida a saúde mental? Quais são os parâmetros, Então, nós sempre dizemos que a saúde mental ela é definida como sendo um estado de equilíbrio entre a pessoa e o meio sociocultural, o meio onde essa pessoa está inserida, seja no ambiente familiar, social, no ambiente profissional, o bem-estar e como essa pessoa se relaciona com esse meio como um todo. Este estado garante ao indivíduo a sua participação laboral, intelectual, social para alcançar um bem-estar e alguma qualidade de vida, ainda que o conceito de saúde mental surja por analogia à saúde física, trata de fenômenos mais complexos. Nós entendemos que corpo, alma, espírito é indissociável. Então, quando nós falamos em bem-estar em saúde mental, nós estamos falando de um todo, Eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso logo à frente. A OMS, ela assegura, que não existe nenhuma definição oficial que diga respeito à saúde mental, já que esta é sempre influenciada pelas diferentes culturas e a sua subjetividade. Ou seja, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, Centro-Oeste, América do Sul, Brasil, o que nós compreendemos, entendemos no nosso meio cultural como sendo saúde mental, um equilíbrio mental, como nós nos relacionamos com o meio, com características saudáveis, não pode ser o mesmo conceito no Marrocos, por exemplo, na Índia ou em qualquer outro país. Cada país tem a sua, como a OMS citou, tem a sua particularidade e a sua individualidade. Então, é interessante nós observarmos o meio que esse ser humano, que esse indivíduo está inserido. Em todo caso, pode-se dizer que saúde mental é um bem-estar físico, emocional, psicológico, mediante o qual o indivíduo é capaz de fazer uso de suas habilidades emocionais e cognitivas, funções sociais e responder às solicitações ordinárias da vida cotidiana. Ou seja, levantar de manhã, tomar um banho, ir para o seu trabalho, se relacionar com seus colegas, não discutir, não brigar no trânsito, ter um bom relacionamento com o chefe, chegar em casa, quando no caso se tratando de mulher, cuidar da refeição das crianças, do marido ou vice-versa, o marido pode estar fazendo também, sem estressar, sem perder, vamos dizer, as estribeiras e manter um comportamento coerente com suas atividades desenvolvidas. O que foge disso pode ser considerado um leve transtorno, que aí é preciso de profissionais com critério de diagnóstico para poder dar continuidade e dizer se de fato é um transtorno estabelecido ou não. Convém destacar também que a ausência de uma doença mental não implica que o indivíduo goze de boa saúde mental. O acompanhamento do comportamento diário de uma pessoa é a melhor forma de conhecer o estágio de sua saúde mental. Ou seja, muitas das vezes a pessoa nunca teve um diagnóstico, um acompanhamento, até porque o SUS ele fornece, nós reconhecemos que o Sistema Único de Saúde ele é atuante, existem profissionais competentes
porém o acesso para a grande população ainda é muito restrito. Então, quando a pessoa ela tem condições de estar buscando um sistema privado, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, profissionais capacitados nesse quesito para fazer um acompanhamento e depois de um certo tempo, com um critério diagnóstico, dar um diagnóstico para essa pessoa, nós não podemos dizer que a pessoa que não tem um diagnóstico preciso de profissionais, ela não tem algum tipo de transtorno. Muitas das vezes esse transtorno está inserido na vida da pessoa desde a sua tenra infância. Um transtorno de ansiedade que pode desencadear uma depressão, que pode desencadear outros transtornos, né? Nós vamos estar falando mais sobre isso, aprofundando um pouquinho mais, falando sobre a predisposição genética e hereditária também, que é muito importante, se tratando de saúde mental, nós citarmos aqui. Também há que ter em conta que a saúde mental não é uma dimensão que se possa dissociar da saúde física, tal como nos relembra a famosa expressão latina, mens sana in corpore sano, uma mente sã, um corpo são. Existem evidentes ligações entre as patologias mentais e as biológicas. Os psicólogos defendem que a saúde mental deve ser promovida a nível individual, com a motivação dos recursos próprios da pessoa através de estímulos na autoestima, a nível comunitário, com uma coesa inclusão social, e a nível social, com planos estatais e acesso à saúde pública. É claro e evidente que nós temos em vários setores da nossa sociedade civil organizada situações que são deficientes, setores que são deficientes. Então, muitas das vezes, o indivíduo depender dessas dimensões para ter uma saúde mental fica um pouco complexo. Falando sobre corpo são e mente são, eu gosto muito de trazer esse tema aqui, se tratando, por exemplo, de dependência química. Nós como pessoas que assistimos televisão e nós vimos algumas notícias relacionadas a grandes celebridades que fazem uso de substância psicoativa de maneira problemática. Então você vê muitas das vezes aquele ator, aquela atriz lá de Hollywood que a gente vê nos filmes, com um corpo perfeito, uma estética extremamente impecável, porém que tem aquele transtorno instalado ali de compulsividade pelo uso de alguma substância. Então, é bem o que o autor quer dizer nesse sentido, que um corpo são, uma estética perfeita, não quer dizer que aquela pessoa está isenta de ter um transtorno, desenvolver esse transtorno e até, obviamente, isso acontece, morrer devido a isso, se não houver um tratamento, uma intervenção de uma equipe profissional. Né? Transtornos mentais e sociedade. Hoje, nós temos esses dados aqui. Essa pesquisa, essa referência bibliográfica, ela está todo no banco de dados do Ministério da Saúde. Pode acessar o link lá da página que vocês vão ter esses dados aqui. Nós falamos sobre como os transtornos mentais acometem em algum momento da vida, né, ao menos 20% da população mundial. 20% da população mundial é muita gente. Nós vivemos hoje num planeta que tem 7,2 bilhões de pessoas, são muitas pessoas, né? Então isso dá em média aí mais de 140 milhões de pessoas aproximadamente, 14 milhões de pessoas aproximadamente, se eu não me engano. Então é muita gente com problema de saúde mental. Então no Brasil, os cuidados com a saúde mental no sistema público sofreram uma reforma que começou há quase 20 anos e que procura evitar as internações de hospitais psiquiátricos, criando mecanismos e diagnósticos para tratamento mais amplos com equipes multidisciplinares. No Brasil, nós temos os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que foram implantados em 1986, já na metade ali dos anos 80, e que hoje já são 1.620 em todo o país. O Centro de Atenção Psicossocial, ele atende pessoas com transtorno mental, que esse CAPS ele se chama CAPS transtorno. Nós temos aqui no nosso município o CAPS transtorno mental, anexo ali ao Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, que é um dos últimos da América Latina aqui, que vem fazendo atendimento dessas pessoas de maneira assim excelente, excepcional, 100% SUS, entendeu? Não custa nada, e com profissionais capacitados para estarem atendendo tanto o paciente quanto a sua família. Qual que seria o fluxo, se falando de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial em Transtorno Mental?
Muitas das vezes o que acontece é corriqueiro, esse paciente ele tem um surto psicótico, porque parou de tomar o medicamento, parou de receber o acompanhamento. Muitas das vezes o transtorno está acompanhado do uso problemático de bebida alcoólica ou outras substâncias, e o indivíduo tem um surto, vai para o hospital. A intervenção fica ali em regime de internação cerca de 30 a 45 dias, mediante avaliação da equipe técnica, recebe a alta, ele vai para lá para fazer aquele tratamento medicamentoso, organizar os pensamentos, ser acolhido, inserido de novo nesse sistema, e a orientação é que após a alta ele frequente as reuniões do CAPS, onde são desenvolvidas várias atividades com vários profissionais, desde educação física até oficina terapêutica de artesanato, que é importante para o indivíduo estar, vamos dizer assim, desenvolvendo habilidades cognitivas, trabalhando essa questão da ansiedade e sendo acompanhado, principalmente em relação ao tratamento medicamentoso, que é indispensável nesses casos. Nós temos também em Rondonópolis, temos o CAPS AD3. Aqui, o CAPS AD3, ele foi inaugurado recentemente. Nós tínhamos o CAPS AD2, que era aquele que o paciente ele fazia toda a triagem, ele era acolhido pela equipe técnica, era realizado um acolhimento inicial, ele é inserido nas dinâmicas de grupo, nas oficinas terapêuticas, era orientado às suas atividades pertinentes e é restrito à dependência química e alcoólica. Então, hoje, em Rondonópolis, nós temos uma modalidade do CAPS AD3, que é aquele que também recebe esse paciente que muitas das vezes está em situação de vulnerabilidade social, em situação de moradia de rua. Então, o CAPS ele funciona 24 horas, pelo menos deveria funcionar, com enfermeiros de plantão, psicólogos e outros membros da equipe que são extremamente importantes. Hoje em Rondonópolis nós temos esse serviço e ele funciona também com essas pessoas com vulnerabilidade social, em situação de moradia de rua, como residência, durante um período de até 180 dias. Durante esse período, o paciente ele é acompanhado, né, por toda a equipe técnica e tem toda aquela orientação de como, vamos dizer assim, fazer uma reeducação, né, dos seus hábitos, dos seus comportamentos, levando em consideração que a dependência química é um transtorno do comportamento que precisa de acompanhamento e é incurável, né? É uma doença crônica, né? É um tratamento pelo resto da vida. Então, dentro dessa realidade, o CAPS trabalha com a política de redução de danos. O CAPS nenhum profissional do CAPS vai dizer para o indivíduo, você precisa parar de usar essa substância, você precisa parar de beber essa substância. A política que funciona dentro dos CAPS em todo o Brasil é: você frequente as reuniões, a equipe vai te acolher, você traz a sua demanda, nós vamos fazer toda uma triagem, uma abordagem individual, você vai passar pelo psiquiatra, ele vai fazer uma avaliação, vai inserir um tratamento medicamentoso, a sua família vai participar de grupos de apoio relacionados à codependência e você precisa estar inserido nessa programação. Dentro dessa perspectiva, a chance de você abandonar o uso problemático dessas substâncias e se tornar protagonista da sua vida novamente é altíssima, né? Porém, depende muito mais do indivíduo, do paciente, do que do próprio sistema. Então, funciona excepcionalmente, muito bem. Tanto é que hoje no Brasil, quando nós falamos sobre questão de moradia de rua, as cracolândias da vida, a gente não precisa ir lá em São Paulo, na Praça da Sé, Estação da Luz. Nós podemos ir aqui na Rui Barbosa, ali na região da Vila Canaã, anexa à Rosa Borori, que nós vamos ver diversas pessoas fazendo uso problemático, inclusive gestantes, crianças, adolescentes. Então, essa intervenção deveria funcionar assim também dessa maneira. Porém, não existe uma lei hoje, foi até votado há algum tempo, o governador de São Paulo quis fazer, foi um assunto muito polêmico, da internação compulsória, né? Da pessoa ser lá e ser retirada daquele ambiente ali de maneira forçada, sem a sua concessão, sem a sua permissão, sem concordar com aquilo e está inserida dentro de uma comunidade terapêutica, de um centro de reabilitação, que eu acredito, e pelo que eu vejo, assim, no nosso estado, por exemplo, não são tantas comunidades e tantos centros, vamos dizer assim, com estrutura e equipe suficiente para estar recebendo esses profissionais. Quem dirá numa cidade, né, no estado como São Paulo, que tem mais de 20 milhões de habitantes, então assim, é uma situação muito delicada que precisa ter um olhar
vamos dizer assim, com sensibilidade, né? Para a gente estar tratando esses seres humanos com o respeito e a dignidade que eles merecem.